Então, vamos lá na última parte, né? Aí tá escrito parte 4, mas no módulo de vídeo é como se fosse a parte 3, porque é a última fase da infância que a gente dividiu aqui hoje. Adolescência, então. De acordo com com a OMS, adolescente, né, é a transição entre a infância e a vida adulta e vai de 10 aos 20 anos incompletos, ou seja, de 10 a 19. Mas o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, coloca que a idade seria dos 12 aos 18. Independente da referência, a gente sabe que nessa faixa etária, o adolescente ele tem um monte de peculiaridade, né? Ele tem mudanças físicas, mudança de caráter sexual secundário, mudanças hormonais, né? Tem questões sociais e emocionais que oscilam muito. E o adolescente, ele sofre muita interferência, principalmente do relacionamento interpessoal com os amigos, né? Então, o ensino nas escolas e a educação por parte de pais tem que ter uma supervisão diferente nessa idade. Nessa fase, essas mudanças todas que o corpo está passando gera uma necessidade calórica muito importante. A gente vai entrar aqui no estirão, né? Então, por isso, além de tudo que a gente sempre precisa para alimentar bem em todas as fases, aqui a nutrição ela tem que ser nutritiva e equilibrada para eu ter um bom desenvolvimento físico e intelectual também, tá? Não adianta achar que já está crescido e basta. Não, vai manter uma nutrição vai ser de suma importância, tá? Então a gente vai ter que ter esses cuidados com a nutrição e com a alimentação e da forma como se comunica com a criança. Por quê? A criança já escolhe, aqui o adolescente já escolhe o que ela quer. E a gente pode e deve estimular mudanças e melhorias progressivas, mas cabe àquele adolescente aceitar e internalizar para adequar o esquema alimentar do seu estilo de vida, tá? A gente não consegue envolver o adolescente sem ter uma conversa que o atraia, né? Para essa organização da rotina alimentar. Então, a prática de hábitos alimentares inadequados pode causar várias consequências físicas e psicológicas, porque se eu tenho aqui erros alimentares importantes, isso vai me impactar no corpo. E o visual, a criança, o adolescente, sempre que eu falo a criança, aqui no caso é o adolescente, tá? O adolescente, ele pega muito. Então aqui a gente tem risco de ter tanto transtornos alimentares como problemas de obesidade. E ambos vão gerar transtornos psicológicos e psiquiátricos, né? O adolescente, ele só vai conseguir mudar o hábito de vida dele e enxergar o que ele pode fazer para melhorar quando ele reconhecer o problema e ele promover essa autoavaliação e autocrítica, tá? Por quê? Se ele continuar só fazendo o que está na inércia, ele quer inclusive negar a ciência, ele quer negar as suas atitudes. Quando ele começa a se autoavaliar, ele pode, aí sim, fazer mudanças drásticas para melhorar. Então, a gente tem que mostrar para ele que tudo isso vai trazer consequência no futuro. Então, quer manter uma alimentação não saudável, quer manter um crescimento não saudável, quer manter hábitos alimentares não saudáveis, a decisão está sendo sua, o médico está aqui para intermediar e ajudar nesse futuro. Ok? A gente está aqui como intermeio mesmo. A gente vai fazer esse intermédio da nutrição, da atividade física do adolescente, né? Aqui, normalmente, os jovens já gostam de fazer atividade não só recreativa, né, e preventiva, mas já gostam do esporte competitivo. E aí a gente tem que ter alguns cuidados, porque o esporte, o atleta, ele tem uma intensidade muito alta e a gente tem que ficar atento para que não tenha alterações, por exemplo, neuromotoras, não digo de neurológico, neuromotoras é de musculatura, de articulação, né? Além da pressão emocional. Então, por exemplo, às vezes, para tentar agradar um técnico, para sair do banco, para agradar um professor, isso pode trazer para algumas crianças um desenvolvimento psíquico negativo, né? Além dos esforços serem intensos e contínuos, e a gente sabe que isso pode impactar o desenvolvimento anormal do músculo. Então, a ginástica olímpica, o futsal, todos
esportes de alto rendimento são danosos à saúde, ok? Então a gente tem que evitar ao máximo esporte de alto rendimento, a não ser quando a criança quer, é o sonho dela, a gente tem que respeitar, mas fazer todas as orientações. Então, luta, mobilização de peso, a gente tem que saber que posso fazer uma hipertensão arterial, porque faz apneia, né, faz uso da força, pode ter lesão mecânica, então é só a gente saber dos riscos envolvidos na prática. E acompanhar criança e adolescente fazendo atividade, tem que ter um profissional, né, um educador físico, ao lado, orientando a prática adequada. O que são os principais problemas do adolescente? A falta do café da manhã, né? Muitos adolescentes falam que acordam sem tempo, que querem já ir direto para a aula e não dá tempo de comer, porque prefere ficar 10 ou 15 minutinhos a mais dormindo, né? E aí, quando vai comer, já está às vezes 10, 14 horas em jejum. Isso vai privar de nutrientes essenciais, né? Que são importantes para coordenação, importantes para concentração, para memória, né? Para o processamento de informações. E, além disso, ao tirar uma das principais refeições, a gente pode estar fazendo depois, ao final do dia, um aumento. Seu corpo vai pensando assim, poxa, na última refeição do dia, eu tenho que ter um superávit para poder compensar esse jejum prolongado, né? Então, a gente tem que explicar o porquê para aquela criança, que isso não é saudável, né? Que vai aumentar o acúmulo de reservas adiposas e traçar estratégias. Então, se você não quer perder 10 a 15 minutos de manhã, então vamos ter um iogurte de manhã que você já sai tomando, ou faz o lanche à noite, entendeu? Criar coisas aqui para poder ajudar. Segundo problema comum é a falta de tempo para sentar e comer devagar, que é o querer só o fast food, né? Muitos adolescentes já acabam, às vezes, ficando na escola quando estava no presencial, né? E almoçar em shopping, e acaba comendo um McDonald's ou coisa parecida. Em casa, ai, tá cansado, passa o dia inteiro em frente da tela, vai pedir também, é só um sanduíche, que é coisa rápida. A criança tem preguiça de ficar parando para comer. Então, também temos que fazer as dicas e as orientações, né? Temos que falar em relação à comida saudável, ensinar o adolescente a olhar rótulo, tá? Olha o que está escrito, não é só caloria, é sal, é açúcar, é gordura, né? E explicar que condimento também engorda, né? Se ficar pedindo sempre hambúrguer, por exemplo, com ketchup, maionese, mostarda e aqueles tanto de coisa que faz molho, a gente está aumentando não só a ingesta calórica, como também de condimentos que são péssimos para a saúde, que tem muito nitrito, né? Baixa fonte de fibra, poucas vitaminas. Então é isso, a gente tem que estar orientando, tá? Em relação aos fast foods, que nem sempre o rápido é o que vale a pena. Terceiro problema do adolescente é comer fora do horário, né? Eles quase que um quarto vai por forma de petisco. Hoje, com a permanência em casa, tem sido até um pouco pior, porque o adolescente quer ficar o quê? Vendo as aulas, vídeos, filmes, joguinhos, tudo é tela, dever de casa e comendo ao mesmo tempo, né? Então, os pais têm que controlar e evitar de ter esse alimento dentro de casa. A gente tem que lembrar que o adolescente que está na frente de uma televisão, do computador, jogando videogame, o que seja, ele invariavelmente vai estar comendo alguma coisa. E esse que ele está comendo, esses petiscos, ele não percebe. E aí a gente diminui a sensação de feedback, diminui a sensação de saciedade, e que não é legal. Então imagina, se eu tenho um comercial ali de 2 minutos, você levanta, pega um lanchinho, senta, assiste. No próximo comercial, levanta, faz um xixi, pega um outro lanchinho. Tá? Isso aqui é péssimo, péssimo, péssimo. Então, a gente tem que orientar de que isso não é medida desejável. Particularidades da pediatria. Temos aí a da cafeína e temos também a questão dos adoçantes. Vou primeiro no adoçante, que está embaixo. A Associação Americana de Pediatria não tem nível seguro para a gente poder usar de adoçante em criança, porque não tem comprovação de que ele seja inofensivo, tá? Dito isso, não tem nenhum motivo, exceto diabetes, para a gente poder fazer a troca de açúcar por adoçante. Por quê? Não justifica eu ficar colocando adoçante
dado que o que a criança tem que ter são os açúcares naturais. Se a gente considera que aquela criança tem um açúcar de fruta e ela vai adoçar poucas coisas do seu dia a dia, e aí não vai ser esse açúcar que vai fazer mal, tá? O adoçante ele pode ser muito mais danoso, porque a gente tem a maioria dos nossos adoçantes, eles são artificiais, tá? Então, não sabemos os efeitos a longo prazo desse uso nas crianças, nem do tipo, nem da qualidade ou quantidade associada, né? Porque existem vários tipos diferentes de adoçantes. Como a gente não sabe, a gente evita. Tem alguns excetos, né? Então, por exemplo, o aspartame para quem tem fenilcetonúria, né? Vai ter ali a sua contraindicação, né? Os seus detalhes e tudo mais. Tem os adoçantes que são ditos naturais, mas a gente tem que lembrar que todo adoçante ele é não nutritivo. Então, se não for em caso de uma diabetes ou alguma dieta importante de restrição indicada pelo médico, a gente não vai usar. Então, nós que vamos indicar. O paciente não vai sair tomando adoçante por conta própria, não, ok? Em relação à cafeína, quando ela é consumida em excesso, ela pode causar uma série de efeitos colaterais nos adolescentes, como insônia, inquietação, nervosismo, excitação, aumento da diurese, né? Perturbações gastrointestinais, espasmos musculares, pode fazer até fluxo desmedido de pensamento e de fala, a pessoa não consegue, perde uma parte da linearidade, tá? Fica com taquicardia e arritmia, pode ter períodos de esgotamento, né? Agitação psicomotora e pode causar, sim, vício, né? Todos esses sintomas que eu falei, eles podem vir de minutos após a injeção de cafeína, mas podem durar também umas 6 horas, que é o tempo que o nosso corpo leva para fazer a deposição o metabolismo da meia-vida da cafeína, tá? Lembrando que cafeína não é só café. Então, grande parte dos países coloca orientações sobre o tanto de cafeína que pode ser consumido por quilo de peso. As nossas recomendações são de não consumir, tá? Ao máximo. Lembrando que é chá preto, café preto, chá mate, chá verde, refrigerante, que pode ter cola ou guaraná, né? E bebidas energéticas, e mesmo assim o chocolate amargo entra também. Um pouquinho do ao leite também tem. E aí, o que se estabeleceu? Evitar ao máximo, né? Mas adolescente tem que limitar o consumo de cafeína a entre 85 e 100 miligramas dessa substância por dia. Para vocês terem uma ideia, 50 ml de café tem 88 miligramas. Então, seria um cafezinho pequeno, no máximo, por dia no adolescente. Porque no jovem, na criança menor, o ideal é perto de 0. Mas, você pode colocar, em média, 2,5 miligramas de cafeína por quilo de peso para o piquititinho, caso precise de dar alguma outra fonte, ok? Mas lembra disso, evitar ao máximo pela estimulação do sistema nervoso central. Os transtornos alimentares que recorrem tanto nessa faixa de idade têm aumentado cada vez mais, né? Causado um certo medo por parte dos pediatras. O que são transtornos alimentares? São síndromes complexas, tá? De origem multifatorial, então a gente vai ter origem psicológica, psiquiátrica na maioria dos casos, até biológica e sociocultural. Tudo pela busca daquela obsessão pelo padrão de beleza. Existe uma obsessão que tira do sério aquela pessoa. A pessoa, ela perde o poder de se enxergar como de fato ela é, né? E aí o adolescente é a faixa mais vulnerável para o transtorno alimentar, e isso pode repercutir negativamente sobre a autoestima e a satisfação corporal daquela criança, porque ela vai desencadeando tanto a desnutrição quanto a obesidade, tá? Vou falar dos principais tipos, né? Mas existem diversos transtornos alimentares que não vai dar tempo de falar aqui hoje. Anorexia, então, né? Eu tenho aquele desejo pela magreza. Aí o adolescente ele vai ficar fazendo dietas extremamente restritivas ou usando métodos inapropriados. Então aqui ele também pode usar laxante, diurético, vômito autoinduzido. Tem site, inclusive,
que ensina as jovens com anorexia, predomina, né, no sexo feminino, esses sites ensinam elas a comprarem carne de canjiquinha, que é aquela carne que vai ter a tênia, para terem tênia, cultivarem uma tênia dentro da barriga, que isso ajuda a emagrecer. Isso, assim, é uma medida inapropriada, extrema. E o mínimo adequado é como se aquele adolescente estivesse gordo. Ele se recusa a manter o peso mínimo. Ele quer manter muito abaixo do mínimo, porque tem um medo intenso de se tornar gordo, né? Então vai fazer uma baixa ingestão calórica. Isso vai ter atraso do desenvolvimento e, inclusive, entra como critério diagnóstico a amenorreia, né? O peso pode chegar a ficar menor que 85% do mínimo esperado para aquela idade, para a altura, né? A gente começa a ter distúrbios de reconhecimento do próprio peso, que é aquela visão do slide anterior, né? De como que a criança está se vendo, tá vendo? Ela magérrima, se enxerga uma bola. E o medo, esse medo sempre vem, tá? E aí a gente tem dois tipos de anorexia. Eu tenho a anorexia, a N é de anorexia nervosa. Ela pode ser restritiva ou purgativa. Restritiva, o adolescente se limita, não come muito e a baixíssimo teor de carboidrato e de lipídio. Já a purgativa é o dia que faz a compulsão alimentar, faz a purgação, que é induzir vômito, por exemplo, ou tomar laxativo, né? Na bulimia, que também é parecida, a gente também tem o tipo purgativo e não purgativo. O não purgativo da bulimia, você vai fazer atividade física intensa ou jejum intenso. Por quê? Porque aqui eu sempre tenho um método para compensar. Esses métodos são os compensatórios. Diferente da anorexia, que eu posso ter exacerbações, aqui não, aqui eu vou ter. Aqui a criança, ela vai, por exemplo, fazer uma dieta restritiva, vai ter esses métodos inapropriados, mas vai ter período de compulsão, entendeu? E aí, com a compulsão, ela tem que compensar. Então, 2 vezes por semana, por no mínimo 3 meses, a gente fecha esse diagnóstico aqui. Leva tempo. O que é a grande dificuldade da bulimia? A criança, ela mantém um IMC normal, tá? Muitas vezes, ou baixo, mas não tão fora do padrão igual o IMC da anorexia. Então aqui o indivíduo pode estar escondendo esse transtorno por anos, porque ele come, ele tem os períodos de compulsão, só que induz um vômito ou usa um laxativo depois, tá? Isso daqui que é importante da gente estar sabendo. Outro transtorno alimentar importante, né, que é a compulsão com a obesidade, elas coexistem na maioria dos casos. Aqui você não tem mecanismo compensatório. Você sempre vai ter o excesso alimentar sem compensar mais, sem querer. Aqui já não se tenta mais, seja induzir o vômito ou usar algum medicamento. A compulsão te leva a comer mais e mais e mais, e são alimentos de uma forma exagerada num pequeno intervalo de tempo, tá? Para o diagnóstico, então, tem que ter essa compulsão, né? Ao menos 2 vezes por semana, por 6 meses seguidos, e falta de autocontrole. O jovem que tem compulsão, até o adulto também que tem compulsão e obesidade, ele te fala assim: eu não sei quando eu estou cheio, não sei o que é estar saciado, eu estou sempre com fome. E essa falta de saciedade vai gerando uma busca por alimentação e a busca pelo prazer cada vez maiores. E aí, comer vira prazer. Comer vira solução dos problemas. Então, tá estressado, come mais. Tá ansioso, come mais. Tá triste, come mais. Tá? Vamos fazer aqui um resumão? Esse aqui é um esquema pra gente entender de como que fica, então, a alimentação e os cuidados em cada faixa de idade. Sei que não tá dando pra ver nessa, então eu vou picar em 2, tá bom? Então, vamos lá. Essa é a orientação, né, da Sociedade Brasileira de Pediatria para a gente prevenir a obesidade e ter os cuidados gerais. Então, no pré-natal, a mãe tem que fazer o cuidado nutricional adequado, ter todas as orientações, e a gente já tem que estar sabendo os fatores de risco familiares. Os primeiros 2 anos, aleitamento materno exclusivo por 6 meses, mantido por 2 anos, né? Com alimentação complementar saudável a partir de 6 meses, sem adicionar sal na comida, evitar açúcar também até os 2 anos e fazer atividade física que é lúdica e recreativa. Aí, no pré-escolar, ter o consumo regular de frutas, verduras e legumes,
fazer uma merenda escolar adequada, prática de atividade física moderada, limitar o tempo de tela por 2 horas no máximo por dia, promover horas adequadas de sono, né? Vai ter suma importância. O escolar, estimular o consumo de frutas, verduras e legumes, vocês vão ver para todos, né? Orientar quanto à merenda, vai estar também em todos. Agora, o que muda um pouquinho é a atividade física, que antes era moderada, que já passa a ser de moderada a vigorosa diariamente, tá? Tempo de tela também é a mesma coisa, sono adequado, mesma coisa, tá? O adolescente mantém a alimentação saudável, a gente foca aqui, né, em evitar o consumo de fast food, lembrar que a atividade física também ela vai ser moderada, vigorosa, né? E aqui a gente tem que alertar também para o consumo exagerado de sódio, açúcar, gordura saturada, né? Temos que diminuir as horas de sedentarismo, tentar reduzir o tempo de tela, o que tem sido muito difícil, porque com aulas virtuais, os jovens, né, tanto crianças como adolescentes, ficam às vezes 5 horas por dia na frente da televisão, ou da tela do computador, assistindo aula, mais 2 a 3 fazendo dever de casa, mais o tempo de recreação. Então isso tem sido um grande problema. E temos sempre que promover horas adequadas de sono de qualquer forma. Então, ali vem uma nota final do que é adição de açúcar, de sódio ou das gorduras saturadas. É isso, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida em relação à alimentação nos primeiros anos de vida, né, de 0 a 18, estamos juntos, estou aqui para tirar as dúvidas de vocês. E um beijo, ótima semana.